Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito criminal, direito sucessório, direito da família, entre outros. Hoje nós vamos falar sobre os avós versus pagamento de pensão aos netos. Isso mesmo, recebi várias perguntas essa semana referente a isso e toda vez que as dúvidas aí elas vão aumentando de acordo com os inscritos, que vão aumentando as perguntas, a gente grava um vídeo. Faça como os outros inscritos. Mande para cá suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, que eu teria um imenso prazer em estar respondendo, em estar até gravando um vídeo aí de alguns assuntos aí de relevância. Pois é, pessoal, antes disso eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal. Se inscreva, compartilhe com os amigos e aperte o sininho, que toda vez que eu gravar um vídeo você será informado aí imediatamente pelo YouTube, tá bom? Eu queria, antes de iniciar o vídeo, a gente adentrar logo no assunto, eu queria parabenizar os avós, tá bom? Tem muitos avós que são pais, são avós, são pais e são mães. Muitos pais muitas vezes estão ali trabalhando na lida do dia a dia, muitas vezes não tem condições de deixar ali o neto numa creche, tá? Às vezes é longe de casa, enfim, aí deixa com os avós, e os avós acabam sendo pais e mães e cuidam muito bem dos seus netos, como se fosse realmente filho, tá bom? É um amor equiparado, né? O neto com o filho. A gente vê isso no dia a dia. Eu tenho filho, posso dizer isso. Tá bom? Mas nós agora vamos falar de uma responsabilidade. Eu falei de uma coisa informal, né? Nós vamos falar agora de uma coisa formal. O que a lei diz sobre isso? Sobre o pagamento de pensão desse filho. Aquele pai que não paga, aquele pai que não deixa endereço, ninguém sabe onde mora, ora está trabalhando, ora está desempregado. Muitos pais, acreditem, pedem demissão do emprego para poder não pagar a pensão, tá? E aí acaba sobrando para os avós. Mas será que os avós são responsáveis em todas as situações? A gente vai ver sobre isso, tá bom? Eu vou ler aqui alguns artigos para vocês do nosso Código Civil e nós vamos entender melhor aqui. Será? O que a lei diz sobre os avós? Olha só. Artigo 1696. Olha o que ele diz. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Entendeu? Então o pai paga por filho, o filho pode pagar por pai. É recíproco. Extensível a todos os ascendentes, recaindo a obrigação no mais próximo em grau, uns em falta dos outros. Então aqui está falando, né? Em todos os ascendentes, recaindo a obrigação, olha aqui, em grau, em falta, olha, recaindo a obrigação em próximos em grau, uns na falta do outro. Então quer dizer o quê? Se o pai não paga, né? Aqui o artigo está bem claro aqui. Quem vai pagar é o mais próximo. O mais próximo do pai é o avô, né? Então o avô aqui já está falando que ele é responsável. Os avós, né? Os avós, tanto paternos como maternos, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ler mais um aqui. O artigo 1697, para a gente entender. Na falta dos ascendentes, que são para cima, né? Pai, avô para cima, né? Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, que são para baixo, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, os irmãos, assim germanos como unilaterais. Então aqui até os irmãos também podem pagar aqui pensão alimentícia um para o outro, tá bom, pessoal? Seguindo, artigo 1698, olha só. Seu parente que deve alimentos em primeiro grau não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. E, intentada ação contra uma delas,
poderão os demais ser chamados a integrar a lide. Então, pessoal, aqui o que está falando? Vamos imaginar que o pai ele consiga pagar, vamos imaginar que esse pai recebe um valor bem pequeno, né, como salário. Vamos imaginar que ele pague ali muito pouco de pensão, porque não tem condições de pagar, não tem de onde tirar. Então aqui os artigos estão dizendo o seguinte: se esse pai paga, ele consegue pagar pouco, não tem problema. Ele vai pagar aquele pouquinho que ele pode, que a gente também não pode tirar da onde não tem, e serão chamados também os avós para poder complementar aquela pensão ali do filho, tá bom? Mas podemos chamar os quatro avós. Vamos imaginar que aquele pai ele pode pagar R$100. Vamos aqui imaginar que esse filho ele tem um gasto mensal de R$500, remédios, talvez ele tenha problema de saúde, então vai ficar faltando R$400, né? Então esses R$400 pode ser chamado ali os 4 avós para poder complementar solidariamente, tá? Seriam pagar ali, depende das condições, mas vamos imaginar que cada avô materno e paterno vão pagar mais 200 para cada um, então vai se completar os R$500. Pode muito bem ser feito sim, chamado. Mas é bom a gente agora explicar exatamente como que isso funciona. Isso foi uma situação, tá? Que o pai não tem condições mesmo de pagar. Ele prova com todos os documentos ali que ele não consegue pagar este valor que o filho precisa. Mas o pai se apresenta, o pai ele diz a verdade, o pai junta documentos. Vamos agora imaginar uma outra situação. Aquele pai que eu falei que pede demissão no emprego. Acredite, pessoal, da mesma forma que tem avós que cuidam muito bem dos filhos, tem aqueles avós também que, quando o oficial de justiça vai lá para intimar o filho, os próprios avós, né, que é pai dele no caso, fala que não sabe onde ele mora. E aí o oficial de justiça não consegue encontrar o pai. Quer dizer, o avô está indo contra o neto, porque não fala onde está. Ora, será que o pai ou a mãe não sabe onde o filho mora? Pode ser que sim, tá, mas também pode ser que não. Estou falando por experiência, que já tive casos que o pai ele não falava onde estava o filho e nós conseguimos provar assim que ele sabia muito bem. Neste caso, quando o pai ele esconde o filho para não pagar a pensão, tá? Que é o avô já, tá bom? Esse avô ele vai ser chamado sim na justiça, porque tem que ser esgotado todas as situações para poder chegar até o avô. Vamos imaginar que existe o avô, o pai e o neto. O avô é muito rico, o pai nem tanto. O neto pode entrar com uma ação direto nos avós para receber a pensão maior? Não pode. A responsabilidade de pensão alimentícia é dos pais, tá bom? É dos pais. Os avós é subsidiário, eles não são responsáveis. Esgotado todas as tentativas no pai, vai se chegar até os avós. Vamos falar, excelência, tentamos todas as situações no pai. Ele não tem endereço, ele some, ninguém encontra, ou ele realmente não tem condições. Aí sim, nós vamos chegar até os avós. Porque se entrar direto contra os avós, o juiz vai mandar voltar para poder intimar o pai, que ele que é o responsável. Tá bom, pessoal? Então, eu vou te dar um conselho aí. Você aí, muitas vezes, que esconde o seu filho para ele não pagar a pensão, cuidado, vovô e vovó. Vocês poderão ser, sim, chamados à lide, conforme falou o artigo aqui. A lide é encrenca, né? É a briga. Chamados ao processo e vocês, sim, serão responsabilizados. Muitas vezes, vocês são aposentados e já vai vir descontado direto do seu pagamento. Tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso. Tive um caso até interessante. Tentei todas as formas de encontrar o pai, não consegui, tá? E aí entrei contra o avô. No dia da audiência, olha a surpresa. Estava lá o pai e o filho, né? Aí eu achei até interessante. O avô, ele, né, na presença do juiz, ele disse que o filho dele tinha que ser homem, tá? Que ele recebeu intimação, ele procurou o filho dele e levou para a audiência. E o filho assumiu a responsabilidade. Neste caso, o avô ele saiu, né?
saiu do processo, naquele momento ele saiu e o filho dele que foi o responsável. Se o pai não fizesse isso com o filho, o avô ele já saía dali responsabilizado pela pensão alimentícia, tá bom? Mas doutor, os avós podem ser presos se ele não pagar a pensão? Já tivemos casos que sim, tá bom, pessoal? Uma vovozinha aí foi presa há um tempo atrás, gerou um tumulto aí. Quem não paga pensão, pessoal, é passível sim de prisão, tá? Mas os nossos tribunais estão entendendo que não, tá bom? Quando é os avós, como eu disse, é uma responsabilidade subsidiária, tá? Então, eu particularmente, se me perguntarem, eu sou contra a prisão dos avós, tá bom? Porque uma pessoa ela não pode ser presa pela outra. Quem tinha que ser preso era o pai e não o avô. A responsabilidade é do pai. O avô é subsidiário. Então, imagina vocês levar uma pessoa, muitas vezes até aposentado, para a prisão, com a responsabilidade que, entre aspas, não é dela. A lei fala que é dela, mas a responsabilidade, volto a falar, de pagar a pensão alimentícia é o pai, tá bom? Chega-se lá nos avós quando, como eu disse, se esgota todas as tentativas e possibilidades, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre pensão aos netos. Espero ter explicado exatamente, espero ter preenchido aí, né, a expectativa de todos vocês aí que têm dúvida referente a isso, e qualquer dúvida mande para cá que eu terei imenso prazer em atendê-los, tá bom? Procurei usar palavras bem simples para que vocês possam entender melhor. Um abraço e fiquem todos com Deus.